Um dos casos que mais chocou o Brasil. Como e onde estaria Elisa Samúdio? O que de fato aconteceu com ela? São perguntas sem respostas há quase 11 anos. Bruno, na época, era ídolo e capitão do Flamengo. É apontado como o principal suspeito e mandante desse crime brutal, que tirou a vida de Elisa e deixou seu filho, que na época não tinha nem um ano de idade, sem mãe. No vídeo de hoje, contaremos a primeira parte do caso do goleiro Bruno. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora, deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai fazer um Brasil Bizarro diferente, Brasil Bizarro com duas partes. A segunda parte vai sair às 18 horas aqui no mesmo canal, então venha assistir a segunda parte desse vídeo. Bom, a gente vai falar do caso do goleiro Bruno e hoje a gente vai focar especificamente no antes-crime. Porque antes do crime teve bastante coisa que aconteceu, inclusive tivemos episódios que poderiam ter evitado que a Elisa Samúdio tivesse perdido a vida, certo? É um vídeo bem importante e eu espero que vocês deixem um like e apoiem aí, mesmo que o vídeo é meio complicado o assunto, tem que deixar o like para ajudar a gente, beleza? Já no encontro no início entre Bruno e Elisa, existe uma desavença em que os dois falavam coisas diferentes. Segundo Bruno, ele teria conhecido ela em 2009 na casa de um goleiro do Flamengo, o terceiro goleiro, o Paulo Vitor, que estaria tendo ali um bacanal, certo? Várias garotas, vários rapazes, todos fazendo aquele negócio legal. E aí, o Bruno teria transado com ela dessa forma e por isso teria conhecido ela. Seria isso, segundo o Bruno. Ele disse também que quando transou com ela, usou camisinha, só que estourou. E ele falou que mesmo que estourou, ele falou assim, não me preocupei, achei que não ia dar nada e deixei isso pra lá. Segundo ela, não foi bem assim, eles estavam também numa festa, segundo ela, mas ela viu ele, falou pra uma amiga fazer o esquema pra eles poderem ficar, porque achou ele bonito, achou o corpo dele bonito, pra ser mais exato. E aí foi aí que eles tiveram uma relação sexual e teria sido dessa forma também, usando camisinha, a camisinha estoura e aí acaba engravidando a Elisa. O Bruno falou o seguinte sobre essa parada de ter estourado a camisinha. Estourou, vou fazer o quê? Vacilamos. Depois que ela disse que estava grávida, fui saber que todo o time do São Paulo a conhecia, que ela já tinha feito até filme pornô. Fiquei até preocupado com a minha saúde, tanto que logo depois fiz exame de HIV, mas estava tudo tranquilo. Então aqui tem vocês vão perceber que a linha de defesa do Bruno, ela é muito tentando desmoralizar ela. Tipo, já joga tipo assim, ela fez filme adulto, então ela não vale nada. Meio que assim, tá ligado? Passou na mão de todo o time do São Paulo, querendo colocar a mulher como se fosse realmente alguém que tava ali só pra engravidar dele. Eu não sei quais eram as intenções dela, mas ele já coloca isso logo de cara pra botar isso do lado dele, obviamente. Ela teve uma infância complicada, tá? A família dela não foi muito boa pra ela, podemos dizer assim. Ela sofreu abuso antes disso tudo. E ela teve ligação muito forte com o futebol e começou a ter amizade com vários jogadores. E por isso ela era convidada para várias festas de vários jogadores. E nisso, obviamente, ela ficava com esses jogadores. E realmente ela fez um filme adulto. Em algum momento ela acabou fazendo um filme adulto. E além disso, ela também falava que teria ficado com o Cristiano Ronaldo. Só pra vocês terem uma ideia. E tem uma foto dela com o Cristiano Ronaldo. Então, ela era uma daquelas garotas que tá sempre nos rolês dos caras que jogam futebol. Entenderam? Então, quando o Bruno fica sabendo dessa gravidez, o Bruno se desespera. Ele fala que isso vai atrapalhar a carreira dele e que ele quer que ela tire o filho. Ele não quer que ela tenha. Então, até o 5º mês de gravidez, ela sofreu várias ameaças. Ele falando que ia bater, ele falando que ia forçar ela a tirar, ele falando que ia fazer um monte de coisa com ela, falando pra ela tirar o filho. De qualquer forma. E que isso ia destruir a carreira dele, principalmente porque ele era casado e ele teria um filho fora do casamento. Então ia ficar muito feio pra ele. E aí ele se preocupando com a imagem enquanto era o filho dele ali, né? No dia 13 de outubro de 2009, por volta das 2 horas da manhã, nas proximidades da rua Brigadeiro João, no Tanque, em Jacarepaguá, Bruno, junto de Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, e mais 2 homens, encontraram Elisa em sua casa. Bruno ligou pedindo para conversarem. E ela não estava querendo no começo, mas acabou aceitando.
Ela não tinha percebido ainda que ele estava acompanhado, então foi com ele até o carro e quando viu, ela já estava ali feita de refém por eles. Quando ela foi levada para casa dele, que ficava na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, ela ficou por um tempo esperando algo deles, né? Até que eles chegaram com 10 comprimidos e algo que era uma bebida ruim. Ela não sabia dizer o que era, mas era algo ruim. Esses 10 comprimidos e a bebida eram para abortar a criança que ela tinha na barriga, obviamente. Ela foi obrigada a tomar isso tudo e além disso, quando ela entrou no carro, ali no trajeto, ela levou alguns tapas. E ela fez o corpo de delito para poder provar que sofreu essas agressões. E ela também fez o exame toxicológico para provar que ela tinha tomado aquilo de forma forçada, porque depois de sofrer tudo isso, ela foi até lá e denunciou. Eles soltaram ela. Por que eles soltaram ela e não mataram ela já aqui nesse ponto? Porque nesse ponto eles achavam que ela ia perder o filho, ia ser isso, ia acabar toda a treta, entendeu? Ia ser isso. Só que ela não perde o filho, mesmo com tudo isso acontecendo, ela não perde o filho. Ela vai até a delegacia e coloca eles no meio de um processo que já vai pra mídia. Logo em seguida isso tudo vai pra mídia. Tanto é que ela, segundo ela tinha sido forçada pelo Bruno numa sexta-feira, que foi combinado, eles se encontraram para fazer o aborto oficialmente, caso não tivesse acontecido por conta dos medicamentos. E no dia que era para ela estar lá, nessa sexta-feira, ela foi para Sônia Abrão para contar a história. Então ela tava contando tudo que o Bruno fazia, falando das vezes que ele ameaçou ela com arma, revólver, essas coisas, e que ela nunca acreditou, e que ela só foi acreditar quando foi parar realmente lá na casa dele, feita de refém, com arma na cara dela, e ela sendo obrigada a fazer as coisas, entendeu? Então, tipo, tava na mídia, e ela falou o seguinte: se eu contasse isso pra polícia, eu sabia que podia ser a minha morte, o meu fim. Então o que eu fiz? Eu tô vindo na mídia, expondo tudo isso, porque se eu expor na mídia, eu não tenho como morrer, não pode fazer nada, entendeu? Então ela pensava que como tinha exposição na mídia, não ia acontecer nada com ela. Então a Elisa pediu para que o Bruno e o Macarrão fossem enquadrados na lei, lá no caso da Maria da Penha, né? Na lei Maria da Penha. Só que a juíza não aceitou, porque viu que eles não tinham um casamento ou um relacionamento, e ela interpretou que o Maria da Penha tinha que ser casais e pessoas que têm esse problema dentro de um relacionamento, entendeu? Que no caso dela eram outros crimes e decretou que ele tinha culpa por conta de tentativa de aborto, agressão, furto, ficou com os documentos dela à força, ele fez isso também, sequestro e ameaças, tá ligado? Então a juíza decretou isso e teve muito protesto por não ter aceitado que era Lei Maria da Penha. Então a declaração da juíza foi a seguinte: considerando que a vítima informa que apenas ficou com o agressor, com ele não mantendo qualquer tipo de relação afetiva, familiar ou doméstica, não pode, sob a pena de banalizar a finalidade da Lei Maria da Penha, socorrer-se das medidas protetivas e tentar punir o agressor com o agravamento da pena. Ou seja, não poderia piorar a pena dele nesse enquadramento, porque não se enquadrava, porque ele não era parceiro dela, entendeu? O Bruno, então, em tentativa de defesa, falou sobre suborno, que eu vou ler pra vocês aqui exatamente o que ele falou. Que não são verdadeiras as imputações constantes nesse IP, e que, na realidade, acredita que esteja sendo vítima de uma tentativa de extorsão por parte da comunicante de nome Elisa, com quem jamais teve qualquer relacionamento afetivo que pudesse ser rotulado como namoro ou algo assim, que a conheceu em uma situação bastante delicada e que prefere não declinar nesse momento para não denegrir a imagem da moça e que teve relação sexual com ela apenas uma vez, mantendo depois disso somente contatos verbais. Ou seja, fala de novo de ter conhecido ela naquele bacanal, depois de conhecer ela no bacanal não teria falado nunca mais e que por isso não deveria explicação e nem nada com ela, não tem nenhuma ligação. E que seria mentira todo esse caso, e ela estaria tentando tirar suborno dele, tá ligado? Foi essa a defesa que ele tentou passar. E o Ministério Público teve que se pronunciar também, porque estava dando muita polêmica, a juíza não ter aceito a questão da Maria da Penha, e o Ministério Público falou o seguinte: os fatos narrados na denúncia ficaram comprovados. Ficou caracterizada a prática do crime do artigo 148, porque os denunciados privaram a liberdade da vítima, ou seja, sequestraram, né? Tiraram ela da rua ali, né? E submeteram ela a grave sofrimento moral, já que a vítima foi agredida e vilipendiada pelos réus. Palavra fácil, né, que eles colocam. Tomando conhecimento da sua pretensão de exterminar a criança que ela trazia no ventre. Ou seja, o Ministério Público conclui que tudo que ela falou é verdade.
certo? Diferente do que a defesa do Bruno falou. Ficou caracterizada a prática do crime do artigo 146, já que a vítima foi obrigada a ingerir remédios e um líquido amargo. Ficou caracterizada a prática do crime do artigo 129, já que o réu Bruno Fernandes, ou o goleiro Bruno, praticou a lesão corporal valendo-se das relações de convívio anterior que tinha com a vítima. A pena deve ser fixada de maneira rigorosa. E aí você pensa, o Ministério Público se posiciona já de um lado, decretando que ele está errado nesses casos e que deve ser condenado com rigor, já que antes da Elisa assumir nem nada. Então a defesa teve que se posicionar e de novo eles vieram e se posicionaram. Após os fatos narrados na denúncia, a vítima deixou claro o seu propósito de não ver os réus processados, razão pela qual houve decadência do direito de representação. As ligações telefônicas referidas nos autos não amparam a tese acusatória. As declarações da vítima não merecem credibilidade. Os réus têm conduta ilibada. O auto do exame de corpo de delito não revela as lesões que a vítima alega ter sofrido. O laudo de exame de alcoolemia, substância tóxica ou entorpecente desmente a afirmação da vítima no sentido de que tenha sido obrigada a ingerir comprimidos e a beber um líquido que a fez dormir. A prova testemunhal produzida em juízo não é capaz de embasar o decreto condenatório. Não houve qualquer forma de privação da liberdade da vítima, considerando que também é imputado aos réus a prática do crime de lesão corporal. O sequestro deve ser considerado em sua forma simples para que não haja dupla valoração da mesma conduta. A prova é frágil para embasar a condenação também com relação ao crime de lesão corporal, porque não comprovada a convivência entre o réu Bruno Fernandes e a vítima, mesmo havendo condenação, deve ser revogada a prisão cautelar. Então, o que a defesa fala? Que tudo é mentira, que tudo que tá ali, que foi apresentado por ela, não é válido. Mesmo o Ministério Público analisando e dizendo que é válido, entendeu? Eles combatem isso e pedem na justiça que o Bruno continue respondendo isso de forma livre. E aí tinha até um outro lance, por exemplo, que o Bruno já tinha falado na mídia, que em uma declaração ele falou o seguinte: quem é que nunca, de vez em quando, até ali, deu uma porradinha na mulher em casa? Ele tinha dado essa declaração. Eu lembro muito bem, porque eu lembro que a Renata Fã tinha um programa do Jogo Aberto, que ainda tem, né? Ela ficou muito brava, e ela falou contra isso, pai e tal. E eu tava vendo, eu falei, caramba, ela tem razão, tá ligado? É um absurdo o cara falar isso. Mesmo criança, você via e você já pensava assim. E ele tava lá falando essas coisas, por trás ele tava sendo julgado por isso. E nesse meio tempo que ele estava esperando o julgamento final, a decisão final, a Elisa some. E é agora que a gente vai para a parte 2 do vídeo. Bom, então esse foi o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. E hoje às 18 horas vai sair a parte 2. Espera aí, assiste lá e vem aqui no canal procurar porque vai estar aqui, certo? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis.